Convocação ao evangelismo mundial. Glenn Collins. Desde a mais antiga expressão da vontade de Deus em redimir a humanidade caída, ele indicou uma semente que executaria essa tarefa. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esta semente da mulher se cumpriu em Jesus Cristo. Foi destinada a tornar-se a semente de Abraão, através de quem todas as nações da terra podem ser abençoadas. Gálatas, capítulo 3, versículo 29 e Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Quando o Senhor diz para Israel, após a libertação do Egito, toda a terra é minha, ele vincula este fato a uma missão. Vós me sereis um reino de sacerdotes. Êxodo capítulo 19, versículos do 5 ao 6. Não há dúvida de que eles foram chamados do cativeiro para a missão. Isto é assim desde o início da história bíblica da redenção. Os redimidos são designados para a evangelização mundial. O escritor deste estudo lidera uma das megas igrejas da atualidade para viverem esta verdade. 1. Recebendo a graça de Deus e então 2. Espalhando a verdade de Deus. No 1, enche-se com o Espírito e então 2. Ir às mais distantes partes da terra. 1. A promessa de Deus ao seu Messias. Salmos capítulo 2, versículo 8. Deus convida o seu Filho a pedir pelas nações e assim nós pedimos em seu nome e recebemos a herança das nações. 2. Ação compromissada com a nossa geração. Provérbios capítulo 24, versículos do 11 ao 12. Nós somos responsáveis diante da nossa geração e diante de Deus, a fim de espalhar o Evangelho. 3. Anunciando as boas novas, destemidamente. Isaías capítulo 40, versículos do 8 ao 11. Respondendo ao nosso chamado para espalhar as boas novas, somos sábios, a fim de nos tornarmos obedientes e sem temor, crendo em Deus que confirma a sua palavra. 4. Seu campo, uma promessa de colheita. Mateus capítulo 13, versículos do 37 ao 38. O campo é o mundo. A figura usada por Cristo aponta o processo da evangelização mundial. Vai e semeia. 5. O Evangelho e o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Deus se preocupa com todas as pessoas. Jesus morreu por todas as pessoas. E a palavra de Deus é para todas as nações, antes do fim. 6. Comissionados sob o chamado do Rei. Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Jesus leva os seus seguidores a pensar, viver e orar, a fim de que o seu reino venha a todo o nosso planeta. 7. Comissionados no Espírito servil de Cristo. Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 18. Deus procura aqueles que servirão sem buscar reconhecimento, que visam de forma altruísta e obediente exaltar a Cristo, fazendo-o conhecido. 8. Comissionados para ir com a compaixão de Cristo. Lucas capítulo 24, versículos do 45 ao 48. O nosso cumprimento da grande comissão exige alcance mundial ao ministrarmos compaixão e preocupação humana. 9. Comissionados com um mandato e uma mensagem. João capítulo 20, versículos do 21 ao 23. Nós somos enviados não somente com o cerne da mensagem, salvação. Nós somos enviados para trazer o espírito desta verdade, perdão. 10. O plano e as promessas finais de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebamos primeiro a unção do Espírito Santo, o poder para agir. Então acharemos os perdidos e com ousadia
proclamaremos Jesus como Filho de Deus. 11. O único caminho para a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há outra autoridade, personalidade, sistema ou filosofia que possa resgatar a alma humana, exceto a fé pessoal em Cristo. 12. Cristo, a necessidade absoluta de todo ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 23. Uma leitura atenciosa na Palavra de Deus nos ajudará a perceber e reter a convicção de que toda a humanidade necessita desesperadamente do Evangelho de Cristo. 13. A necessidade absoluta de um mensageiro. Romanos capítulo 10, versículos do 13 ao 15. Alguém deve ser enviado para pregar, a fim de que o povo ouça e venha a crer. 14. O chamamento contínuo para ir além. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos do 15 ao 16. Deus chama o seu povo para ir além da comunidade cristã e atingir pessoas em nossas fronteiras. 15. O tempo de semeadura durante a nossa vida. Gálatas, capítulo 6, versículos do 7 ao 8. Uma vida governada por Deus garante a parceria com Deus nos resultados mundiais. 16. Destinados para a vitória. Apocalipse, capítulo 5, versículos do 8 ao 10. Trata-se do triunfo final da grande comissão em ação, quando povos inumeráveis reúnem-se junto ao trono eterno de Deus.